Vai falar sobre a campanha do São Paulo. Se em janeiro você falasse para um torcedor do São Paulo que ele ganharia a Copa do Brasil, mas não é só ganhar, que ele passaria pelo Palmeiras, vencendo os 2 jogos e dominando o Palmeiras. O São Paulo foi muito superior ao Palmeiras nos 2 jogos. Que depois ele passaria pelo Corinthians, dando a aula de futebol que o São Paulo deu no Morumbi. E na final passaria pelo Flamengo. Eu acho que o torcedor do São Paulo internaria a gente. Não, vocês estão malucos, isso não vai acontecer. É uma campanha muito forte. Rizek, eu posso te falar uma coisa? Diga. O dia que eu cheguei no São Paulo, na minha primeira reunião, que eu pontuei aos jogadores, que eles se preparassem porque eles iam disputar uma decisão de campeonato ainda esse ano, eu percebi que um olhou para o outro e falou, eu acho que nós contratamos um louco e não um treinador. Sério? Com certeza. Renata, a cara de um para o outro dizia o que era o momento. Você acreditava muito mais que eles, né? Muito. Eu confiava muito. Primeiro, no meu trabalho, eu confio demais. No trabalho da minha comissão. Segundo, em tudo o que nós poderíamos fazer com o São Paulo, que eu vi atuando no ano anterior contra o próprio Flamengo, e foi a única equipe que conseguiu envolver o Flamengo. Foi a única equipe. Talvez não tenha sido efetiva, nós sim fomos efetivos. A Copa do Brasil no ano passado, né? Exatamente, na Copa do Brasil. O segundo jogo talvez um pouco menos, porém... O jogo do Morumbi, o São Paulo foi bem, mas acabou desperdiçando as chances. Então, aquela equipe não havia me passado uma impressão errada. E dentro do próprio Campeonato Paulista eu vim acompanhando alguns jogos, né? E, entre eles também o São Paulo. Eu sempre fico fazendo exercício em casa. O que pode acontecer caso eu esteja futuramente nessa equipe, na outra. Eu fico fazendo um tipo de exercício assim, para ver o que eu possa melhorar, enfim, uma alteração ou outra que eu faria, um pouco diferente do que está acontecendo. Então isso para mim é um trabalho. É você poder estar conhecendo um pouco mais cada elenco, para que você não seja surpreendido no momento que você chegue a determinada equipe. Agora, Dorival, ainda sobre a Copa do Brasil. Eu li em algum lugar que você considera o jogo contra o Palmeiras no Allianz o jogo mais importante do São Paulo na Copa do Brasil. Não, talvez tenha sido a melhor atuação. Partida que nós fizemos assim. Foi 2-1. Mais até que contra o Corinthians no Morumbi? Essa era uma questão. Contra o Corinthians foi uma partida assim muito boa. Muito boa. O que eu falo é que o São Paulo gerava muitas dúvidas, muitas incertezas em relação ao elenco jogando fora de casa. O favorito era o Palmeiras, para todo mundo. Antes do confronto era unânime. O favorito era o Palmeiras. São Paulo ganha as duas. E nos 2 jogos eu acredito que o São Paulo tenha jogado com muita propriedade. Os 2 jogos. O que o Rizek pontuou para mim é uma realidade. Mesmo reconhecendo no Palmeiras uma grande equipe, isso... Ninguém tira os méritos de tudo que já foi alcançado, realizado e da equipe do momento. O Palmeiras também vivia um grande momento. Sim. Vivia um bom momento naquele instante. Então foram 2 jogos assim de altíssimo nível. O jogo do Allianz, o Palmeiras saiu na frente. Saiu na frente. Um gol que não foi assim uma jogada... E o São Paulo vinha com umas dúvidas, porque ele havia... passado pelo Sport nos pênaltis, gerou um questionamento. Exatamente. Poxa, perdeu em casa do Sport, precisou ir para os pênaltis. E coincidentemente, contra o Sport, 3 jogadas em bolas paradas. Então, por isso que para mim, talvez não gerasse essa dúvida toda. É lógico que fizemos 2-0 na ilha e viemos para São Paulo e saímos com 1-0 a nosso favor. Foi o confronto mais difícil na campanha. Foi o mais tenso. Foi o diferencial para que corrigíssemos algumas situações e que nos dessem uma sustentação maior na sequência. Dorival, e como é que vocês trabalham essa questão do favoritismo, né? Quando é o adversário, né? Quando você tá ali sem pressão, mais tranquilo, mas ao mesmo tempo tá todo mundo apontando o outro time como favorito. Inclusive aqui no nosso favoritômetro a gente, né, sempre traz aqui a opinião. Você leva isso pro vestiário? Muito, muito. Tudo que vocês falem aqui pode ter certeza que está sendo filtrado. Você filtrado. imprime e coloca lá na parede do vestiário. Está sendo filtrado. Alguém vai ser o vilão da vez. Não, mas assim, você tem que aproveitar. São situações... Por quê? Renata, as pessoas têm as suas opiniões. Agora, você tem que ter segurança naquilo que você esteja desenvolvendo, trabalhando. Se você não tiver essa segurança, para. E no futebol não é diferente. Isso que o Diniz está fazendo, dia tal, não sei o quê, papapá, nós fazemos todos os dias. O que nós queremos é aquilo. Então nós vamos buscar, a nossa concentração é aquilo. Nós não podemos perder o foco das outras competições. Por isso que nos apertam.
Mas nós temos que desenvolver cada uma metodologia que alcance resultados. Você tem a sua, cada um de nós. Agora, se você não acreditar no teu trabalho, incutir na cabeça dos caras. Por quê? Porque essa história que eu disse a vocês, que quando eu cheguei, eu afirmei que nós chegaríamos e mantive a minha postura em muitos momentos. Depois de um determinado tempo, eles me passaram essa segurança e essa confiança. É um pouco diferente. Você, então, em algum momento, o processo se inverte. Você, em algum momento, duvidou na campanha e falou, não vai dar? Não. E eu tinha uma convicção que nós poderíamos chegar nas duas competições. Eu tinha muita convicção. Muita certeza. Aquela desclassificação, ela acabou acontecendo, não questiono, mas eu tinha muita certeza. Ali foi muito Quito, né? O jogo de Quito... O jogo da ida foi muito determinante. O jogo da Quito foi muito determinante. Mas é um diferencial brutal, gente. Jogar com altitude, é desumano, né? Saiu até vivo de lá, pelo que foi o jogo. Como você jogar em campos sintéticos. É uma diferença brutal. As pessoas podem falar o que quiser, e aqui eu não questiono quem tem esse tipo de gramado, não é isso. Já tive pelo Atlético jogando em campo sintético, ou seja, sendo favorecido pela condição, mas é uma diferença brutal. Não é maior do que a altitude, não. A altitude é terrível, é brutal. Mas o campo sintético também a diferença é muito grande. É absurda e o que gera uma diferença muito grande. Não tenho a menor dúvida. Assim, comparo muito com os pisos do tênis. É tão diferente você atuar em diferentes pisos que você tem tenista especializado naquele piso, como hoje o desempenho de alguns clubes permite a gente dizer que há uma especialização muito em grande. piso. A diferença, e só para finalizar isso, é inaceitável que num país como o nosso, nós não tenhamos gramados de nível de qualidade que possam favorecer a velocidade do jogo, o espetáculo, a qualidade. É um absurdo. Nós vivemos num país tropical, gente. Tropical. A gente vai para fora, em campos onde neva, onde a neve se faz presente aí 8 meses do ano, e os campos são maravilhosos. É um absurdo. Isso é uma vergonha para todos nós. E isso cabe às federações cobrarem dos seus clubes. Nós não podemos ter mais qualidade se continuarmos a termos os gramados que nós temos. Nós estamos convivendo aí com N campos, mesmo na Série A, que são totalmente diferentes, são ruins de se jogar, não dão velocidade ao jogo e comprometem o espetáculo. Se queremos espetáculos de qualidade, nós temos que passar a pensar um pouco mais. Melhorou muito em relação à época que eu jogava, mas é muito pouco para aquilo que o mundo apresenta. Sem dúvida. São ruins, nossos gramados são horríveis. Nunca houve cuidado com gramados. Exceções. Agora está melhorando um pouquinho. Agora, enquanto você não uniformizar os gramados, todos estão igual. Isso acontece na Premier League. O piso é um diferencial. Por quê? Porque não existe diferencial. As equipes se igualam. Já se igualam em termos de... Exatamente. Condições, né? Condições. No Brasil, a gente não vai ter padronização, porque no Brasil é uma liga que tem muito gramado sintético e a tendência até que tenha mais, mas a gente tem que brigar para que a gente tenha um padrão mínimo aceitável de campo de futebol. Eu queria só voltar. Eu vou alguns testes que o Dorival fez no São Paulo. Alguém aqui imaginava ver o Alisson jogar de volante nesse ano? Não, eu acho. Alguém tinha pensado nessa possibilidade? Foi uma baita ideia. Ele redefiniu, talvez cometer um exagero, a carreira do Alisson. O Alisson hoje subiu de patamar no futebol brasileiro por causa do Dorival. Como isso aconteceu, Dorival? Porque eu acho que ninguém nós aqui, né, de fora, imaginava ser possível um jogador atacante de lado virar um volante. Então, Isaac, é interessante isso. Eu acho que um treinador ele tem que buscar opções, ele tem que estar sempre atento àquilo que esteja acontecendo com o seu elenco. Eu cito em 2010 o Wesley, né, que era um atacante de lado também, passou a ser um segundo volante. O Arouca era um meia atacante, passou a ser um volante. Em 2006 no Sport eu tinha um jogador, Rodriguinho, que depois também veio ao Santos em 2010. Era um meia atacante no Atlético Paranaense, como o Wellington, um meia canhoto, e que passaram a ser 2 volantes. Então, são típicas situações assim que você procura a todo momento estar mexendo com o seu atleta, buscando uma melhor condição, vendo se adapta. É natural que... Porque o próprio contou,
que nem ele acreditava. Ele foi no Boleiragem e falou que nem ele acreditava que ia ser bom Porque volante. alguns outros jogadores também... Chegou a achar que você estava de sacanagem com ele. Eu já tentei fazer alguma situação, uma mudança, mas de repente o próprio emocional do atleta impede que ele complemente, ou que a posição apresentada que ele abrace. Nem sempre o jogador ele aceita. Então, Qual foi a primeira reação dele quando você falou, garotão, vai de volante hoje? Não, é uma coisa normal, eu não fico sugestionando, eu dou liberdade, que nem eu coloquei agora o Rames como um atacante. Seria o jogador mais adiantado do nosso time. Em momento nenhum eu falei para ele. Eu falei, você vai jogar na tua função. Como se fosse um meia vindo, buscando, armando, tentando jogar. Como seria com o Luciano se tivesse iniciado na partida com o Vasco. Por quê? Para não dar a conotação de que ele está mudando de função, de posição ou de qualquer coisa. Então é isso que eu proponho para o atleta. E percebi no Alisson uma característica de agressividade de combate. Imaginei que ele, naquela função, ele se daria muito bem. Ele tem ótima saída de bola, ele ataca muito bem em profundidade, ele busca se aproximar da área, tem um bom chute. Então, fatores que já, pela posição que desenvolvia anteriormente, ele já executava muito bem. Nada como você dar um passo atrás para, de repente, você dar um salto ali na frente. É uma proposta. Você propõe. Se o jogador aceitar, é natural que a tendência seja um desenvolvimento muito maior. Foi com o Lédio. Porque ele formou a carreira do Alisson. A reação do jogador pode ser, pô, professor, você não acha que eu sou bom na minha posição? É isso? Esse é o problema? Pode né? gerar. Se ele tiver um bloqueio qualquer. No Vasco, nós perdemos o Elton e o segundo centroavante. Não foi o Pimpão na ocasião. E eu propus para o Carlos, quero você enfiado lá como centroavante. O que você acha? O Carlos. Carlos Alberto. O Carlos Alberto, o meia. Que foi até o momento que nós jogamos com o meio campo, que era quase que sub-18. Eram Alex Teixeira, era Coutinho, Souza e... Todo mundo jogava bola também, Souza. Sim, Alex Teixeira, mas naquele momento, Coutinho, alguns anos atrás, 2009, eram sub-18. É verdade. Era uma geração sub-18. E era o meio campo. E o Carlos aceitou. E fez gol como centroavante, protegia como ninguém. Tinha corpo, sustentava jogadas, brigava ali na frente. Era mais um cara combatendo a saída de bola do adversário. Puxa vida, e nós jogamos alguns jogos com aquela formação. Então, se o jogador assimilar e aceitar essa possível mudança, a tendência de acontecer... Outro exemplo sobre isso, quem fez foi o Diniz, que você aproveitou. Caio Paulista. Caio Paulista era atacante. Sim. O Diniz transformou ele em lateral, um bom Até por lateral. não ter um bom lateral esquerdo no elenco. A torcida né? pegou no pé dele, mesmo ele jogando bem. Ele foi pro São Paulo, ele hoje é uma realidade no São Paulo oscilando como um pouco, lateral. acho que ele vai melhor E no o São Diniz Paulo. já falou, ficam reclamando que eu não... Porque é o início, Renato. Sim, claro. É o início. Antes do Diogo chegar, o Diniz fala, eu tinha o Caio Paulista, não quiseram que ele ficasse, ele está lá no São Paulo. Exatamente. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas e diferenciais do trabalho de um técnico, né? Você enxergar uma possibilidade de um atleta atuar em outra posição, porque é isso, você está extraindo o melhor dele e elevando ele de patamar. Eu acho que vai muito da confiança que o atleta tem no trabalho que você desenvolve e sobre qualidade de treino também, né? Que é uma coisa que a gente pouco fala. Se o cara está treinando e ele vê que funciona, ele está entregando mais no treino, pô, ele vai se sentir muito confortável. Olha, isso é muito campo, impressionante, porque quando a gente for fazer os programas de fim de ano dos melhores da posição, ele estará entre os melhores da posição. A posição nova dele. Ele foi o melhor jogador da final da Copa do Brasil, no meu modo de ver. Eu acho. Acho que ele e Nestor foram muito bem. Ele Nestor, Beraldo. Beraldo, enfim. Mas é um fato interessante, né? Quando as pessoas falam assim, que o treinador brasileiro, ele não encontra caminhos, não tem diferenças. Olha, eu questiono muito isso. Muito, porque nós estamos dentro de um campeonato e de repente você perde seus 2, 3 melhores jogadores vendidos. Não é por uma lesão, não acontece por uma situação técnica, não. Você acaba perdendo esses jogadores por venda. E nós estamos no meio de competições. E de repente querem os mesmos resultados que estavam acontecendo com esses melhores jogadores em campo. Então é muito difícil você conviver com esse tipo de situação. E isso realmente é desafiador. Eu me lembro, nós estávamos no Figueirense, Felipe Luiz despontando muito bem, jogando, e de repente foi vendido para a Holanda.
E eu chamei o puxa vida, agora me sumiu o André Santos. Chamei o André e falei assim, você quer ser meia? Você vai ser um meia nota 3. Você quer ser lateral? Você vai ser um grande lateral. Está disposto? Ele já havia atuado 1 ou 2 vezes já com o Emerson nas categorias de base, e eu propus para ele. Quer ser um grande lateral? Vem para cá. E eu acho que nós não estávamos errados. O André foi um dos grandes laterais aí da... Você acha, já vou falar da vitória do Santos, é o assunto seguinte, você acha que a sua não permanência no Flamengo, você pagou um preço por esse comentário que se faz sobre o treinador brasileiro? Porque não existe, né, o treinador estrangeiro nem o treinador brasileiro, são muito diferentes, cada um é de um jeito. Mas você acha que pagou esse preço no Flamengo? O Dorival aqui chegou no limite do técnico brasileiro, vou procurar um estrangeiro. E vieram 2 estrangeiros na sequência. Olha, Rizek, assim, eu fiquei chateado pela saída? Sim, bastante. Até porque quando eu peguei o time lá atrás, esses mesmos jogadores não tinham valor. Estavam sendo questionados, né, muitas dúvidas. E de repente, esse mesmo elenco se torna o melhor elenco sul-americano. E qualquer um faria o mesmo que foi feito, e por incrível que pareça, um mês depois, quando da minha saída, um mês depois, quando perdem a decisão do torneio mundial, falavam-se em contratações porque o time precisava de reforço. Eu estranhei tudo isso, porque comigo era o melhor elenco. Comigo era um elenco que não precisava de nada, era só fazer o simples, o básico, falavam arroz e feijão. Arroz e feijão, gente, as pessoas não têm ideia do que é. É você chegar antes das 7 no seu clube, é você exigir que o trabalho da sua comissão seja extensivo e que vá até o final do dia, que você cobre 3 maneiras de você poder atacar o seu adversário e 3 maneiras que você possa ser atacado pelo seu adversário, para que você possa apresentar conteúdo aos seus jogadores. Isso demanda muito estudo. Nós estamos contratando agora mais 2 profissionais para o São Paulo, que é justamente para melhorarmos ainda a nossa área de análise, que é muito boa e que foi decisiva em todos esses momentos da competição. Você propor uma situação a um grupo de atletas e eles aceitarem, você cobrar para que todo dia após os treinamentos você esteja melhorando e apresente, através da análise do vídeo dos treinamentos, os resultados do que foi proposto no dia anterior em relação a comportamentos que não foram ou foram respeitados. É você mostrar que a organização de uma equipe independe de você sair com 1-0 a favor ou contra. É você sustentar uma forma de atuar, de jogar. É você desenvolver esse trabalho ao longo do dia a dia. É quando as pessoas falam que você é o paizão do seu time, mas o paizão ele vai até a primeira esquina, depois disso o paizão não sustenta mais. Você tem que ter conteúdo para que você possa oferecer opções de vitórias e derrotas, ou sugestões para que não aconteçam derrotas, desculpem. Você preparar trabalhos como o gol que nós fizemos contra o Flamengo no Maracanã, quando nós trouxemos a jogada toda ela para o lado direito, invertíamos o lado da jogada para que pegássemos o Caio e o Nestor em condições de projeção, ora com bola dominada, ora por uma bola atravessada, para que nós tivéssemos o Caleri onde ele estava, no segundo pau do adversário, para que nós pudéssemos atacar um ponto importantíssimo e que nos deu a vitória. Naquele gol do Pedro, quando as pessoas falam da Copa do Brasil do ano passado, lá dentro da arena do Atlético, em que ele tinha feito no dia anterior um lance muito igual, semelhante, porque nós trabalhávamos a bola, Pedro se posicionava, não que ele fizesse esse gol de bicicleta, a bola teria que ser na frente do Pedro, mas pela capacidade dele, foi por uma jogada trabalhada.
por gols que nós fizemos, por exemplo, na decisão contra o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil. O gol no Morumbi, a característica dos goleiros espalmarem para frente e a batida de fora da área. Eu ia Qual até deles chegar nesse contra o Corinthians? O gol do Corinthians, em que nós trazemos a jogada toda ela para o lado do campo, ela volta para o centro, porque a linha do Corinthians entrava, ela volta para o centro, a jogada encontrando o Lucas, Rato do lado oposto. Lógico que ele estaria um pouquinho mais aberto para que ele assim fizesse a jogada de definição, mas ele fez a mesma jogada. Então tudo isso muito trabalhado. Quando nós percebemos que o Flamengo carregava a sua área para que fora dela nós tivéssemos não 2, mas 3 homens no rebote, isso tudo é o feijão com arroz. Isso tudo é o trabalho do dia a dia de uma comissão que se entrega todos os dias, 24 horas. Então, será que todos fazem a mesma coisa? Tomara. E eu torço para que aconteça. Por quê? Porque a hora que eu saio dali, eu estou vendo adversários, eu estou vendo na minha casa material, eu estou vendo alguma coisa que eu possa estar transferindo aos jogadores no dia seguinte. Então, esse é o trabalho feijão com arroz. Esse é o trabalho de paizão. Esse é o trabalho do dia a dia de um profissional. Que eu tenho certeza, um cara como o Tite faz, um cara como Cuca faz. É a nossa dedicação que faz a diferença, Rizek. Por isso que eu questiono muito quando brigam em relação à capacidade do treinador brasileiro. Gente, nós temos que tentar reconhecer um pouco mais. É uma função muito desgastante. Nós estamos brigando há tempos para que as pessoas... Nós não precisamos de elogios. Nós queremos apenas um entendimento de tudo que é feito dentro de um clube no Brasil. E não é pouco. O trabalho do dia a dia não é pouco. Eu queria muito que nós tivéssemos possibilidade de termos profissionais acompanhando os nossos trabalhos, para que amanhã a gente pudesse ter condições de falar assim: opa, está acontecendo coisas boas. Não, esse treinador aí não tem capacidade porque ele não tem conteúdo. Então... Infelizmente, os clubes não são mais abertos para que a gente acompanhe. Exatamente, é uma pena isso. Uma pena. É que nós tomou-se uma proporção a partir do momento que nós tivemos uma rede social nas mãos que compromete tudo isso. A confiança em poder trocar. Mas para vocês não ficou melhor, Dorival, a privacidade para trabalhar? Sim, a privacidade, porque ela nos dá a possibilidade. Ninguém pode apontar que saindo dali, alguém, olha, está acontecendo isso, o time de São Paulo faz esse tipo de jogada. Uhum. Se nós não tivéssemos repetido a exaustão e alguém mostrado esse tipo de jogada, talvez, ou fatalmente, alguém estaria marcando essa jogada, para que nós não repetíssemos ela na partida. Muita coisa chegam a outros clubes, como chegam informações ao nosso clube. Então, é por isso que hoje os trabalhos fechados, a tendência é que você possa preparar alguma coisa um pouco diferente. Quem viveu essa fase não viverá mais de você acompanhar tudo o que acontecia no clube. Hoje nada sair de um clube para o outro. Mas hoje o nosso objetivo de análise são os jogos. Mas existia confiança. Troca. Existia muita confiança, existia um comprometimento profissional. Hoje isso inexiste. E mesmo assim, ensaiar a jogada, uma coisa era você descrever. É isso aí, pessoal. Todo mundo viu, né, que o Dorival foi convidado por mais uma entrevista, né, na Sport TV. Então estamos aí. Dorival, né, que vem seguindo com um trabalho extremamente importante no São Paulo. E na entrevista que ele deu aí na Sport TV, foi o que ele elogiou o Tite, né? O Tite o melhor treinador do país, então ele estava elogiando o Tite. E creio que ele, para mim, os três técnicos do melhor do Brasil é Tite, Diniz e o próprio Dorival. Então ele destacou o melhor técnico aí do Brasil é o Tite. Para mim não é o Tite, para mim é o Diniz, mas enfim, e o Dorival, né, em segundo. O Tite não chega nem aos pés do Diniz, para mim, né, na minha opinião. E você, qual treinador você acha melhor do Brasil? Deixa nos comentários aqui pra gente saber. Mas é isso aí, pessoal. O Dorival vem
dando entrevista em vários programas aí. Não é à toa, né? Porque tá fazendo um grande trabalho no São Paulo. E vai continuar fazendo um trabalho extremamente importante no São Paulo para 2024. E creio que essa questão de renovação tal, tá tudo certo. O Dorival vai renovar com certeza. E também tem um contrato até o final de 2024. E creio que o treinador vai fazer algumas alterações para 2024, vai ajeitar o time e vamos ver como é que vai ficar. E aí, pessoal, chegamos no vídeo, no final do vídeo, você se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você não perder no conteúdo. É isso aí, deixa a tua opinião aqui nos comentários. O que você acha do Tite, o que você acha do Dorival, o que você acha do Diniz.